Olá, tudo bom? Estamos começando mais um Culturando Redês. Hoje nós vamos conhecer a trajetória da Ana Fátima, que eu aproveito para agradecer por ter aceito o convite. Tudo bom, Ana? Obrigada. Tudo bom, querida Arlete? Olá a todas e todos. Obrigada por estar aqui. A Ana Fátima é soteropolitana, é escritora, é poetisa, tem graduação em Letras Vernáculas pela Universidade do Estado da Bahia. Tem especialização em Educação para Ensino Superior. Ela participou de antologias desde 2014 e em 2018 lança o primeiro livro de literatura infantil pela editora Uirapuru com o título As Tranças da Minha Mãe. É isso, né, Aninha? Isso. Escuta, me conta uma coisa. Como foi o seu contato com as letras, com a poesia, com a música, na tua infância, tua adolescência? Que recordação que você tem desse tempo? Antes de mais nada, agradecer a ancestralidade pelo nosso encontro, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje dialogando, conversando, fazendo, né, a continuidade do legado dentro dessas literaturas. E agradecer a Arlete por esse convite tão amoroso, afetivo, de estar aqui hoje, compartilhando essas vivências, que eu tenho certeza que inspira muitas crianças e adultos também. Com certeza. É, meu contato inicial com as letras, com a literatura, foi realmente na infância. Eu era uma criança leitora. Assim que eu aprendi a ler, escrever, muito impulsionada também pela minha mãe, que lia histórias para mim antes de dormir. E ali eu me apaixonava por aquelas histórias, eu queria estar nas histórias, queria fazer também as minhas. Então, quando eu comecei a escrever, eu me apaixonei pelo gênero poema. E eu fazia poeminhas para dar de presente de aniversário para minha mãe, para uma tia, para amigos. Só que, quando fui crescendo, as narrativas, né, os contos, foram sendo minha outra opção de amor. E assim, eu comecei a escrever as historinhas infantis a partir dos 10 anos. Também muito impulsionada por uma professora, na época que eu estudava na escola, que viu em mim essa potencialidade da escrita como forma de lúdico, de encantamento, de diversão. E ali ela falou a palavra-chave: eu te vejo uma escritora. Um dia eu quero Que ler seu. lindo! Ah, isso que eu ia te perguntar. A segunda pergunta seria essa: se você teve influência de alguém, de um familiar, de um amigo, de uma professora, porque normalmente a escola é um local muito fértil para essa descoberta, né? Do potencial criativo de escritores. Então, foi uma Sim, professora. sim, sim, uma educadora muito atenta, a Josiane Conceição, e ela fazia as atividades, né? Como era, aquele período era a quarta série, que hoje é chamado de quinto ano, aqui no Brasil, né? E ela, observando as tarefas de escrita, nenhuma dessas atividades era a criação de narrativas, a nossa livre escolha. E ao revisar, ela colocou essa fala. E dali, realmente, eu comecei a escrever os livrinhos nos caderninhos. Lembra muito a nossa escritora Carolina Maria de Jesus. Eu nem conhecia, nem sabia do legado dela, mas minha mãe me deu um caderninho com aquele resto de folha do ano anterior. E ali eu comecei a escrever meu primeiro livrinho. E não parei mais. Todos os anos eu tinha que escrever um livro de narrativa, de história. Que lindo esse trajeto. Muito, muito incentivador, né? Muito estimulante Muito, isso. muito. Muito estimulante. Eu só vou avisar as pessoas, nós estamos gravando a entrevista e nós temos aqui uma trilha sonora de uma obra que está acontecendo no apartamento de cima. Então, eu peço desculpas se isso, de alguma forma, interromper aí, né? For um obstáculo para a escuta, mas é uma obra que a gente não tem como parar. Nós vamos ter que Não, é bom conviver que com o barulho. trabalho, o Exu aqui, ó, no movimento, fazendo as coisas acontecer. É ótimo para a nossa fala. Vamos juntos. E me diz uma coisa, explica para a gente o que é essa formação em letras vernáculas. Sim, então, os cursos aqui no Brasil, né, de formação acadêmica, onde se abordam as diferentes ciências da linguagem, estudos linguísticos e literários, tem o curso de letras como esse guarda-chuva. E para se tratar apenas da língua portuguesa falada no Brasil, chamada língua portuguesa brasileira,
O gente chama isso de letras vernáculas. Então, eu me interessei ali no final de 2003, eu ia prestar vestibular, era meu primeiro vestibular, e eu, claro, não tinha condições de fazer curso particular, estudei muito e entrei na universidade pública por essa opção do curso de letras, porque eu entendia que era o que mais se aproximava da minha paixão pela literatura, pela escrita literária. Ouvia-se muito naquela época que ser escritor não era profissão, então não dava para eu continuar viajando naquela paixão, então eu tinha que procurar uma profissão. E o que era mais próximo? O curso de letras vernáculas. Muito grata por ter acessado esse campo de poder, e hoje, enquanto linguista, enquanto também estudiosa de materiais literários, acredito que grandes transformações a gente faz na linguagem, inclusive na linguagem de rejeição, de negação, de filtrar os sonhos das pessoas. Hoje, sim, eu faço de tudo para que as pessoas não sejam impedidas de continuar os seus sonhos por conta da linguagem de outras. Perfeito, perfeito. Até a forma de escrever e de falar tem uma interferência muito forte, né, na trajetória das pessoas. Sim, que legal. A palavra tem poder. E quando a gente... Sim, isso é ancestral, africana, sim, e a gente leva isso para todos os lugares, né? Quando a gente fala, de fato, a gente emana a verdade. Sim. E como já diz o Rampatebá, nessa fala, nessa continuidade da verdade, nós que somos contadores de histórias, nós ali imprimimos um legado, imprimimos uma forma de vida, onde as outras vão continuar, vão se inspirar, aprender e dar continuidade. Então, quando a gente menciona que a outra pessoa não pode acessar aquilo, que a pessoa não tem o direito de ser quem está ali emanando no ser dela, a gente está, de fato, cortando essa verdade que ela traz de nascença, que ela traz de uma ancestralidade. A linguagem faz isso. Então, que hoje a gente possa transformar essa linguagem para que todo mundo se aproprie daquilo que, de fato, vem fazer de mundo. De forma positiva, com certeza. Muito lindo isso, Aninha, muito lindo. E, Aninha, você faz oficinas de linguística aplicada, né? Que dialoga com a literatura infanto-juvenil. E tem os saberes aí das línguas, né? Muito merecidamente, das línguas africanas. Como que é isso? Como são essas oficinas? Sim, devido a essa formação na linguística e o campo de área específico que eu escolhi é a linguística aplicada, porque tem essa ginga de poder estar aqui falando sobre a semiologia, a formação das palavras, a construção fonética disso. Daqui a pouco, além de trabalhar a etimologia, essa origem, a gente traz para investigar como é o reflexo disso no campo literário e cultural. Então, a linguística aplicada foi a ciência que, de fato, eu disse, é isso aqui, foi para isso que eu vim, né? E me expressar e contribuir. Então, através dela, eu faço formações de professores, eu tenho formação, né, no mestrado em crítica cultural, que trabalha estudos linguísticos literários para a formação de professores, construção de identidade, e lá a gente faz justamente algumas pautas voltadas para essa observação da construção linguística do Brasil, que ela é muito específica, né? Ela é muito ímpar, e como isso pode ser encontrado e também abraçado de uma forma afirmativa para as comunidades negras ou ameríndias na literatura, que é a outra área de campo de diálogo. Então, a partir do mestrado, eu fiz umas observações, análises em literaturas de livros paradidáticos nas escolas de educação quilombola, que é algo também baseado em lei, com resolução, a resolução de número 8, sancionada em 2012 aqui do Brasil, onde teriam materiais específicos para serem costurados nessas instituições educativas quilombolas. Contudo, devido a um desmonte, uma série de ações genocidas contra o povo preto, contra nossos saberes, nossos legados de conhecimento, a gente não está tendo uma produção tão basilar desses materiais. Então, cheguei, infelizmente, a essa conclusão e me coloquei nesse lugar. Por que não
eu promover, eu ser parte edificante dessas obras, assim como Nilma Lino Gomes, Ana Célia da Silva, Wanda Machado, que são professoras, doutoras, estudiosas da área, Maria Glória de Oliveira, que trabalha bem especificamente essa questão na literatura infanto-juvenil, de Brasil e de África. Então, esses espelhos fundamentaram para que hoje eu possa ir nas formações de professores de diferentes municípios, diferentes estados, promovendo essa mudança linguística, essa mudança da visão cultural, literária, e assim a gente possa respeitar as identidades de cada território, fomentar mais estratégias onde ela veicule aquele saber tão próprio, tão particular, que também se faz coletivo. Porque eu tenho determinadas características de comunidades pretas, em territórios, por exemplo, quilombola, mas que eu posso encontrar em um outro território quilombola também devido a esse legado ancestral. E a gente não está separado, pelo contrário, a gente está justamente unido por uma força maior e a linguagem atravessa ela. A linguagem tem sido a nossa forma de se comunicar, de trocar e dar continuidade. E essas oficinas acontecem onde, Aninha? Então, como eu também sou professora de uma escola municipal, concursada aqui na Bahia, eu aplico nas minhas instituições, né, nessa instituição que eu trabalho, também sou convidada por outros municípios para fazer a formação de educadores durante o ano inteiro, faço palestras, e com isso a gente vai fazendo a nossa arqueologia do saber preto na literatura. Vai ampliando aí os territórios, né, que você vai ocupando. Sim, sim. Essa formação, essa oficina já aconteceu em outros estados? Você tem algum relato? Sim, realizei uma vez uma oficina em São Paulo. São Paulo, né, a convite isso da prefeitura, da capital mesmo. Também já realizei uma em Paraty, em 2019. Ai, que lindo, no Rio de Janeiro. Participei da Flip, e lá teve a Casa das Mulheres Insubmissas, a convite da nossa querida Deise Sacramento. E aí eu fui fazer uma oficina lá também, com os adultos e crianças voltados para essa questão. Então você fez isso na programação da Flip? Sim. Que lindo! Que lindo! E como que é o público? Qual que é a reação? O que mais te chama atenção quando você faz esse trabalho? Puxa, as pessoas elas ficam impressionadas porque no cotidiano delas, além de mencionar línguas de origem africana, e aí eu falo Yorubá, línguas bantus, Swahili, a gente não percebe, mas a gente costuma sim no nosso diálogo trazer essas palavras, a forma de nomear os nossos filhos, nomear as nossas atividades. Isso também, além de trazer mais conforto, pertencimento para aquilo que a gente se propõe, também dá a linha espiritual daquela ação. Né? Como eu disse, a palavra tem poder, então tudo é devotado de energia. A partir dessa manipulação dos nomes, eu posso trazer aquilo que de fato é o propósito. Qual é o meu propósito de vida? Então, a nomeação das minhas ações, ela de fato espelha esse propósito, reflete no resultado cada vez mais positivo e afirmativo. E quando eu faço as oficinas, eu percebo que as pessoas se colocam naquele lugar, poxa, eu não percebi isso antes, poxa, estava no meu dia a dia. Nossa, como é simples eu trabalhar a identidade dos meus estudantes, da minha família, das crianças do meu lar e a minha, através da literatura, entendendo que a linguagem ela tem sim uma direção, ela é estratégica, ela tem um propósito, e eu não posso deixar isso na mão dos outros. Então, eu tenho que abraçar para mim a responsabilidade de como nomear, como direcionar, como estudar e ler essas literaturas. Conduz também a uma reflexão, né? Com certeza, com certeza. Nosso caminhar, ele é de sempre estar renovando. A forma sankofa de viver, né? A filosofia sankofa. Eu estou no hoje, vivendo esse hoje, tentando montar essas estratégias, mas eu não posso esquecer quem já plantou antes, que me fez chegar até aqui, com certeza é responsável por esse saber que eu estou até aqui, projetando que meu futuro, aqueles que vão acessar aquilo, deem continuidade e possam promover mais e mais
de uma forma que nos abrace e abrace toda essa significação. Exato, assumindo a responsabilidade pela condução da história. Não é Sim, isso? porque A nós história somos que responsáveis pela nossa história. nós fazemos a história, né? Que lindo isso, lindo. Essa reflexão e essa conscientização que as pessoas adquirem e passam a ter um comportamento diferenciado e transmitem isso nas aulas, né? Porque se são os professores, eles estão repassando isso para os estudantes. Que lindo. Perfeito. Porque na nossa construção a gente não deveria inibir o outro de dar os passos. E Sem muitas dúvida. vezes, quando a gente está entrando num campo racista, homofóbico, preconceituoso ou discriminatório mesmo, racialmente falando, a gente elimina a possibilidade de o outro expressar, de o outro ser. Mas a gente não está aqui para isso. Então, que a escola seja esse lugar da multiplicação dos saberes, dos conhecimentos, das identidades, das possibilidades. Exato. E do respeito à livre expressão, né? Esse é o grande objetivo. E você, Aline, você ganhou prêmios, né, em antologias no Brasil, na Argentina, na Alemanha, e você com poesias, mas você decidiu seguir o caminho aí da literatura para crianças. Por que essa decisão? Ah, sim, eu trouxe até aqui para mostrar, né? Esse é o meu livro, Já Sim, Fui Água um mostre, Dia. mostre. É o meu primeiro livro de poemas, e nele eu faço uma divisão de 3 partes, uma para a gente tratar de poemas que falem mais sobre a questão da fé, de como a gente se comunica bem com a natureza e como isso nos conecta com a militância, a luta, nós somos seres ativistas, e o amor, né, de suas mais diversas formas de expressão. E neste livro, eu, de fato, estou aqui traduzindo a Ana Fátima de longos anos, né, ao longo dos meus 30 e poucos anos, mas de anos produzindo, entendendo como a gente se expressa nesse mundo através da poesia, que é aquilo que mais me toca, eu acho que é o que nos conecta. E a água, que é esse elemento que ninguém passa nessa vida sem água, seja ela de beber, seja ela de transbordar, seja ela de trocar, seja ela de se banhar. A água está em tudo e em todos. Então, de fato, nós somos água, e eu já fui água um dia no sentido de quanto de transbordamento de vida nós trazemos e carregamos de outros momentos, de outros elementos, outros seres. Sem dúvida. Nós nascemos na água, né? Estamos numa bolsa, né? O nosso planeta é uma bolsa também. Exato. A maior, né? É a macro, né? E aí a literatura infantil veio a partir de 2018 em forma de publicação, mas lembre-se, eu era criança que escrevia contos, narrativas lá, né, aos 10 anos, não parei mais, dei aquela pausa para estudar, fazer minha formação em letras vernáculas, e em 2015, quando meu filho primogênito Maurício aqui nasceu, eu decidi fazer uma literatura onde ele se sentisse orgulhoso. Então, eu, enquanto educadora, quanto eu posso contribuir para essa mudança, essa roda girar e, de fato, efetivar esse amor, esse afeto, esse orgulho de sermos pessoas negras no mundo. Aí nasceu o livro As Tranças de Minha Mãe, a primeira edição pela editora Urapuru, e em 2021 eu refiz a edição pela minha editora, Erejinga Educação, que também é um campo de disputa político, é um lugar onde eu pretendo, junto com outras pessoas negras, fazer ecoar as nossas vozes, porque entendemos que o mercado editorial brasileiro, ele sim faz parte dessa estratégia mercadológica racista, do racismo estrutural, que diz que a gente não tem o direito de emitir nossas vozes, de compartilhar esses saberes. Então, filtra, não são todos que entram, sendo que tem muitas potências. Então, para quebrar essa lógica, nasce a editora Erejinga Educação em 2020. Publiquei meus livros de outros autores, como Marcos Cagé, Cíntia de Aquino, Fátima Nascimento, e por aí vamos.
E esse nome, Aninha, você pensou nesse nome qual motivo? As tranças da minha mãe. Sim, eu, desde os 3 anos de idade, que vejo meu pai ter essas tranças, né? Que a gente chama de dreadlocks, ou rasta, né? Mas rasta já inclui a filosofia. E meu pai não seguia a filosofia, ele era regueiro, né? Gostava de um reggae, montou um bloco afro chamado Gangazumba, um bloco carnavalesco na época. Enfim, era capoeirista, mas não seguia a filosofia Rastafari. E eu vi aquelas tranças, meu pai achava bonita, mas cresci entendendo que eu não poderia ter aquelas tranças. Era só o blequinho, a trancinha de 3, nagô. Fiquei adulta, botava a trança de fibra, né, para exaltar aquelas coroas que a gente faz com as tranças de fibra. Mas, depois do meu renascimento para o orixá, no candomblé, eu, de fato, repensei muito essa estética que a gente impregna, que as mulheres não podem ser rastas. Sendo que eu via muitas mulheres negras rastas, mas todas elas ativistas, educadoras. E por que não eu neste lugar? Por que não experimentar? E aí, nesse renascimento, eu comecei a cultuar as tranças. Meu esposo se sentiu também motivado e começou também a trançar o cabelo dele. E assim eu percebi, esse é o meu rosto. Essa é a cara que eu queria ter e nunca tinha entendido como chegar. Você Cheguei, conheceu. cheguei. E nisso eu percebia que tinha uma estranheza, de novo, é aquele espelho que o racismo faz com as crianças. Esse não é o padrão de beleza, esse não é o lugar. Essa pessoa não pode ser bonita, essa pessoa não pode ser cheirosa. E os cabelos da gente, eles eram recriminados demais. Hoje eu digo menos, porque a gente já tem esse ciclo de Sim, narrativas sim, sim. para reverter essa visão Desconstruir, de para mundo. desconstruir. Isso, e aí eu criei as tranças de minha mãe, mas já existia as tranças de Pintor, já existia Betina de Nilma Lino Gomes, onde a avó trança os cabelos daquela neta, exaltando as tranças cheirosas, bonitas. Mas eu queria um livro de poemas onde a criança pequena se visse no lugar de protagonista, ou seja, é a fala do Akin, personagem, dizendo que as tranças da mãe dele traduzem beleza, traduzem resistência, ela é enfeitada com búzios, eu tinha até os búzios aqui, Ah, sim, sim, são sim. aquelas conchas, né, Sim, justamente, sim. e essa resistência é o quê? A resistência da ancestralidade negra, através dos búzios a gente pode perceber as coisas ao nosso redor, a gente pode se enfeitar, se embelezar, a gente traduz uma etnia específica, então, tudo isso na linguagem do Akin, além do pertencimento do nome dele. Através das Certo. tranças de minha mãe, ele também foi buscar nos livros o significado de Akin, quer dizer guerreiro, uma língua iorubá. Então, todas essas transformações ou percepções de vida, o nosso cabelo, quando a gente faz ele existir, crespo, trançado, black, ele está dizendo ao mundo: Sim. não estamos escondendo nada, né? Estamos sendo de fato aquilo que tornamos em ancestral. E o Akin, como personagem, era também aquele abraço da mãe, Ana Fátima, né? Eu queria que meu Ah, filho se sentisse ali, integrado na história. que lindo. E aí nasceu. Tem traduzido muita afetividade entre as famílias. As mães, principalmente, as mães educadoras, são apaixonadas por essa obra. E outro dia eu recebi uma imagem, eu gosto muito de receber nas redes sociais os feedbacks, e recebi a imagem de uma criança que, quando chegou numa livraria, ele viu o livro e falou assim: mãe, eu quero esse livro por conta das suas tranças. Ela tem tranças de fibra, né? Que lindo. Aí ela ficou assim, maravilhada, e claro, né? Levou o livro para casa e falou assim: muito obrigada por essa contribuição. É uma tradução do amor do meu filho por mim, por aquilo que Isso, eu, de isso. fato, né, De fato escolhi é. De fato é. representar. Sim. E diga uma coisa, Aninha, você fundou a editora, né, Eriginga. Como foi esse processo da fundação da editora, a questão mesmo burocrática? Como foi trazer os escritores? Como que as pessoas se sentiram ao perceber que tinham essa possibilidade de um espaço para poder escrever, para poder publicar? Como que foi esse processo?
Sim, infelizmente a gente é atravessado o tempo todo de negações, né? E eu digo a gente, nós, Corpo Negro, e a gente tem buscado diferentes estratégias, concepções, epistemologias para fazer, representar todo esse legado. Aí, em 2019, 2020, infelizmente, veio a questão da pandemia. Eu já estava na pesquisa, estava inclusive iniciando o doutorado, já tinha essa leitura do mercado editorial brasileiro, preconceituoso, discriminatório, da bolha que poucas editoras negras conseguem furar para fazer valer as vozes negras, escritoras. Eu já fui escritora dos Cadernos Negros, que foi uma das primeiras antologias pretas aqui do Brasil, criada justamente por um quilombo de escritores. Então, aquilo ali tudo, para mim, significava muito, mas ainda não furava essa bolha da Bahia, né, dos escritores que são da Bahia. E em diálogo com outros colegas e amantes da literatura, a gente sentia a falta de uma editora que trouxesse essa identidade específica de publicar literatura de escritores negros e negras com o propósito do protagonismo de nós negros. Porque as histórias podem ter de tudo em algumas outras editoras. Né? E nisso eu me senti tão responsável, eu sempre tive uma veia empreendedora, também desde a infância, construía pulseirinhas, inventava colares, como uma forma de imprimir ali minha identidade e também ganhar, né, fazer aquela troca financeira, financiar meus sonhos. Então, eu decidi entrar no ramo da literatura enquanto empreendedora também, não só empreendedora daquilo que eu produzia, da minha escrita, mas também da escrita de outros parceiros e parceiras. Aí a primeira obra que a gente publicou foi Tundê, que é minha, que já estava engatilhada, já estava na produção, e com a pandemia várias coisas ficaram paradas, então eu coloquei o Tundê na frente. E logo depois veio Macore, do escritor Marcos Cagé, que também é um escritor negro baiano, trabalha muito com literatura afro-fantástica. Do Cagé, nos anos seguintes, a gente publicou Ibo e as Princesas, que ele já tinha por outra editora, fez um relançamento pela Erejinga Educação, mudou desenho, porque mudou a linguagem. A linguagem dele ficou mais específica, ficou muito mais apropriada, tratando da etnia iorubá, que é uma das influências na literatura dele. E Temba, que também é do mesmo autor, Marcos Cagé, que traz também uma forma de trabalhar a literatura diferenciada, pois traz a imagem dos livros de outros autores durante a história. Ele cita o nome de personalidades como do cotidiano, que tem meu nome aqui, enquanto a professora dos alunos, tem o mestre Didi enquanto vovô Didi, então ele faz esse apanhado de representações da nossa história negra na diáspora, através da literatura infanto-juvenil. E, neste ano de 2022, lançamos O Cabelo de Arthur, da Cíntia de Aquino, onde ela, também inspirada no filho dela, que queria ter cabelo, cultivar o cabelo dele crespo, se achar mais bonito nesse lugar. Os pais, então, resolvem acatar a voz da criança, então ela fez essa homenagem ao filho. E Bartô, Menino Protegido, Menino Cheio de Riquezas, da Fátima Nascimento, também outra autora baiana, mas que está morando na Alemanha já tem uns 20 anos, já tem também a editora dela, mas queria fazer essa publicação por uma editora do Brasil, então escolheu Erejinga Educação para traduzir os amores, a amizade, as belezas das nossas vivências. E, por último, o meu filho, Maurício Aquim, que também já está começando na veia das letras. Que lindo! Seguindo o caminho da mãe. É o espelhamento. Você olha, você mira em casa, você tem aquilo como referência e você acaba reproduzindo. Se claro, né? Tem ali uma veia, tem ali um chamado, e ele está escrevendo essa primeira historinha em quadrinhos dele, A Turma da Borboleta Heroína,
E essa aqui é uma Lindo, produção lindo. Com artesanal. tirinhas. Muito legal, Isso. Aninha. Parabéns. Obrigada. Então, eu estou com esse acervo aqui dos Você está muito escritores da recheada aí de Bahia. literatura. Que coisa E está vindo linda. mais, né? Teve e-book das obras completas do Jonatas Conceição, que foi uma grande representação para a literatura brasileira e também pensando em um nicho da literatura negra no Brasil. E o Jonatas Conceição ele não está mais entre nós fisicamente, está em forma de ser de luz, mas ele promoveu justamente a mudança dessas linguagens. Por que não imprimir aquelas palavras que são nossas, são de berço, que têm a sua raiz etimológica na literatura? Por que essa vivência de Salbara, que é um território aqui da Bahia, não está ali imergida nas histórias, nos contos, ou também nas poesias? Ele foi um grande contador e narrador de Salbara, da Bahia em si, das tradições. Ele também era um grande estudioso da língua brasileira, com o pertencimento de línguas africanas, modo de se expressar linguisticamente, que ele era linguista também, modos de se expressar de África. E hoje a gente teve esse presente, né? Eu digo hoje porque nessa contemporaneidade de ter as obras completas dele editadas num e-book que está disponível no site da família, Jonatas Conceição, por favor, acessem, é um material riquíssimo, e assim a gente vai transmutando essa veia. Vai ocupando os espaços, né? Merecidamente ocupando os espaços, né? Que são de todos. Muito lindo. Agora, você fez uma coisa muito bacana, que os seus livros, eles têm alguns já publicados em inglês e em libras. Não é Sim, isso? sim, e se a gente está falando de linguagem, né, de línguas, acessando as Essa literaturas, inclusão, né? Foi a lindo. gente, isso, a gente tem que estar nesse lugar também de não excluir. Né? Ainda não consegui, aí é uma falta de recurso material, não consegui transformar as obras em braille, mas para a comunidade surda, em forma de vídeos ilustrados, com a intérprete, que é a Dulcineia Reis, fazendo um ótimo trabalho, a gente conseguiu. E por que não QR Code? Hoje está na era do QR Code, né? Yeah, Então, yeah. por que não nessa literatura ter a presença do QR Code? Eu vou mostrar para vocês em Sim, diferentes sim, obras. sim. Mostra que a gente pode colocar lá a câmera do celular, né? E pode abrir com Sim, as informações da justamente. obra. Maravilhoso. E Justamente. super, Aí super aqui, inovador no, isso. no Tundê, eu Sim. trago 3 QR Codes, sendo que um é com a música, está dentro da história, para durante a Ah, contação da narrativa ter um fundo musical, porque musicalidade também é um princípio africano. E tem aqui o texto em inglês sim. e o texto em libras. Mas eu Certo. também tenho essa obra impressa em inglês, pensando Sim. muito como material paradidático nas escolas, que acusavam isso. Não tem livro de literatura negra em inglês. Aí eu fiz. Então, qual é a desculpa agora de não implementar, né? De não comprar? Você foi aprimorando. Foi Fui aprimorando. aprimorando as propostas, né, Perfeito, pensando perfeito, nessa perfeito, educação perfeito. antirracista, também uma educação que tivesse base africana. E aqui é o QR Code em As Tranças de Minha Mãe para o inglês, o texto em inglês. Ah, Por legal, quê? legal. A Porque versão em inglês. precisamos fazer os letramentos de língua estrangeira para as nossas crianças. É algo que aperta muito a nossa comunidade e cria-se uma rejeição. Uma pessoa não pode aprender mais de 2 línguas. A pessoa negra não tem condições de aprender mais de 2 línguas. O inglês nas nossas escolas, ele é um inglês básico. Então, por que não a gente ter materiais outros que possam oportunizar esse aperfeiçoamento da língua? Até autônomo, né? Algo meio que autodidata. Eu Sim, tenho aqui um livro, eu estou tendo acesso a esse material, então vamos utilizar ele também como base de estudo. Eu não dissocio, não que eu faça literatura para as infâncias pensando na didática dela, não. Também acho que a gente está fazendo para encantar, para se divertir, para apenas compartilhar esses saberes.
enquanto legado ancestral, como sempre falo aqui, reforço isso, faço questão de reforçar, é um legado ancestral que a gente só está trazendo nessas narrativas para que a contemporaneidade tenha esse acesso. Mas eu também não posso tirar que eu sou uma educadora e que eu gostaria de levar esse material para os meus estudantes. Por exemplo, não tem condições de adquirir, né? Estudantes de escola pública, muitas vezes têm outras prioridades, os pais, que não é comprar um livro de história, de narrativa infantil. Então, que eu promova isso para eles, levando essas literaturas. E, por que não, levar de língua estrangeira? Né? Eu não sou professora de inglês especificamente, não tenho essa formação na área, mas as minhas colegas que têm a formação, elas são gratas, elas ficam muito felizes, porque elas, agora eu posso levar um livro que é feito por uma autora do Brasil, que eu posso levar para eles conhecerem na escola, que também traz essa identidade de uma forma mais reforçada. Não, tem uma pessoa aqui parecida comigo, que é escritora, que chegou nesse lugar, e que também tem uma obra em língua estrangeira. Então, a ideia é ocupar mesmo, é acessar. Tem os vocábulos, como eu falei, em línguas africanas, que tragam no glossário, sugerindo significado. Então, também já faz a curiosidade da criança ir para esse outro lugar, porque não pesquisar línguas de origem africana. O Yorubá, que é tão falado aqui no Brasil, por exemplo, tem faculdades, tem instituições que dão aula, inclusive na UFBA, né? Tem o NUPEL, que é especializado em ensino de língua estrangeira, e tem lá Yorubá e Kimbundu também. Assim como tem também as línguas indígenas, né, que é a base do Brasil, tem também as línguas africanas, né? Sim. Então, tem que ter um espaço nessa grade de línguas, de idiomas, abrir esse espaço também de origem africana. Eu acho que é importante também. Porque é nosso de direito. Se nós estamos de direito, tá? E isso constitui a sociedade brasileira. Nós somos falantes dessas línguas também, né? Só que a gente não está conhecendo a origem dela. Na escola ensina a origem do latim, do grego. Exato, do europeu, né? Está lá em cima, né? Mas tem que trazer para nós também, né? Perfeito. Que é esse lugar. Qual é a epistemologia que eu estou abraçando para comunicar com as minhas crianças, para comunicar com os demais aprendizes. Então, vamos sair desse lugar do só ocidental, linguagem europeia. Também estou falante de línguas africanas, só não sei a sua estrutura. Então, está na hora da gente aprender, está na hora da gente saber. Exatamente. Perfeito. Maravilhoso o seu trabalho. Muito, muito feliz de conversar com você, de conhecer a sua trajetória. Você é muito jovem, mas tem uma bagagem que é de anos, assim, são anos, né? Você tem uma bagagem, realmente, o ancestral, ele está totalmente na tua programação, totalmente, muito lindo isso, o trabalho super importante, estou muito me sentindo privilegiada de estar com você conversando aqui, muito agradecida, e nós estamos encerrando aí o nosso bate-papo, se você queria colocar umas considerações finais, deixar alguma mensagem... Fica à vontade. Sim, eu desejo mesmo que essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, que ele seja compartilhado, que as pessoas compartilhem ele com outras que, inclusive, nem são da área especificamente das letras ou da literatura, mas para que a gente possa acender aquela chama que está lá, meio que querendo apagar, se apropriar da sua linguagem, se apropriar dos conhecimentos dos seus mais velhos, do seu povo. A gente ainda está muito pensando no hoje, no que é pragmático, na oportunidade do agora. Então, se a gente observar que muitas das vezes a gente só dá continuidade a um fio, que não necessariamente abraça as nossas filosofias de origem africana, e eu não estou falando de uma África mítica, não, é a África que, inclusive, ainda existe no nosso caminhar, no nosso pulsar, na forma como a gente trata o outro, da forma como a gente entende o que é mainha, painho, o que é reunião em família, da forma como a gente entende como é educar nossas crianças. Então, vamos observar se isso não tem uma raiz epistemológica e, a partir disso, buscar
fundamentar ela com práticas afirmativas, edificantes, que tragam um espelhamento para essa criança, de ela se sentir empoderada, se sentir nesse lugar de direito, de promover também novos conhecimentos. Nossas crianças são cientistas, elas fazem perguntas incríveis e que, de fato, tem uma razão, tem um porquê. Basta a gente dar aquela sementinha, soltar o pó do vá, siga, continue, que é isso mesmo, faz parte do nosso legado. E elas vão trazer para a gente respostas incríveis de uma vida mais respeitosa, com afeto, com acessibilidade e com conhecimento. E tudo, tudo. E eu estou muito feliz que nós estamos fazendo essa entrevista num momento super rico do Brasil. Estou muito feliz de saber que a Margarete é a nossa ministra da Cultura. A Bahia realmente é um berço, né, de Brasil. Então, eu estou muito feliz que ela está lá na cultura e eu tenho certeza que os próximos 4 anos serão muito emblemáticos para a cultura. E você vai fazer parte disso. Isso que é o mais legal. Axé, axé. Que a gente possa justamente estar colocando, ou melhor, estar observando que as pessoas de direitos estão no lugar, né? De que vão promover um poder não só para elas, mas que vão distribuir isso para toda a comunidade. Eu também estou muito feliz por esse reverso político que nós estamos conseguindo nesse momento, com muita fé, muita esperança. Estou, de fato, emanando energias dos nossos orixás para que tudo dê certo e que a gente possa ter o chamado atendido. Com certeza. Aninha, muito, muito obrigada, que possamos conversar outras vezes sobre outras obras, sobre o teu trabalho, e gratidão por ter participado, por ter contado toda essa trajetória tão linda, e parabéns. Parabéns pela tua trajetória. Obrigada por esse programa, por esse espaço maravilhoso. Parabéns também, viu? Estou muito feliz, já estava acessando, eu estava observando os outros vídeos e vou continuar aqui para poder curtir mais e mais. Gratidão, querida. Ótimo dia. Fica na paz. Fica na paz. Ótimo dia.